hoje, gente, eu tava querendo muito vir gravar esse vídeo com vocês, porque eu não sei na sua cidade, mas na minha cidade aqui, o que a gente mais vê saindo pela cidade são decorações de Natal. Os shoppings já estão com suas árvores, os Papai Noel já chegaram. E eu sempre gostei muito de Natal, sempre. E eu sempre gostava da minha casa decorada. Sempre gostava de colocar luzes, sempre gostava de colocar enfeites. Mas, depois de um tempo, de repente eu parei. Eu não sabia porque eu tinha parado. E eu sempre gostei muito de decoração de Natal, sabe? Até porque quando meus filhos nasceram, eu sempre queria deixar aquele climazinho de Natal. Uma nasceu em fevereiro, o outro nasceu perto de dezembro. E eu lembro que até quando ele nasceu, foi dia 17 de dezembro, eu não deixei de arrumar minha casa. Porque eu queria minha casa sempre arrumada para o Natal, eu sempre queria que eles estivessem perto de mim nessa data. E eu sempre gostava de enfeitar minha casa para o Natal. Ainda que o Natal, muitas vezes, da minha família fosse na casa da mãe, do cunhado. Mas eu gostava de ter minha casa nessa época do ano enfeitada. Eu gostava de sair para fazer compras. Quem não gosta, né? Eu gostava de sair para comprar presentes. Não só presentes, né? Porque a minha linguagem do amor não está muito incluída de dar presentes. Não, mas eu gostava de sair nessa época para fazer compras. Comprar as coisas da árvore, comprar as coisas da casa, arrumar a casa, colocar uma toalha vermelha na mesa. E de repente eu parei. Parei porque eu era desanimada nessa época, não aguentava sair muito. Foi na época que eu ainda não tinha meu diagnóstico de fibromialgia, sabe? Isso até me entristecia, porque eu não conseguia montar minha árvore. Eu gostava de montar minha árvore. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Aí veio o diagnóstico de fibromialgia. Porém, não é assim você receber o diagnóstico e você sabe o que é a fibromialgia. Você não sabe que é aquela tristeza de muitas vezes não poder fazer aquelas atividades que você fazia era por causa da fibromialgia, porque na verdade ela causava dor e você se sentia incapacitado de estar fazendo aquela decoração. O que aconteceu foi que a minha filha mais velha, ela começou a enfeitar a casa para o Natal, mas já teve até anos que eu deixava sem árvore. Eu falava assim, pra que montar árvore? Ter que desmontar aquele valor, né? Quando a gente está doente. E aí eu não montava minha árvore. E esse ano foi quando eu comecei a entender que muito daquele meu desânimo, muita daquela minha falta de vontade, era por conta da fibromialgia. Quando foi esse ano, eu falei assim, não, eu vou decorar minha casa. Eu vou porque eu quero fazer minha decoração de Natal. Aí eu falei assim, e por que eu não faço? Por que eu não monto minha árvore falando isso no canal? Porque talvez você também, você não saiba para que você fica desanimada, às vezes, de fazer um aniversário que você sempre gostava de fazer, de enfeitar a sua casa para o Natal como você gostava de enfeitar. E então eu decidi montar com você, conversando com você sobre esse tema. Só que aí foi quando comecei uma crise brava. Desde começo de novembro, eu coloquei essa árvore para pegar um solzinho, né, para tirar aquele cheiro de mofo. Desde começo de novembro ela está separada. Comprei as luzes que estavam queimadas, mas eu não conseguia. Aí foi quando eu pensei, não adianta eu montar na época certa, se eu vou ficar com mais dor. Então é melhor eu esperar a minha época certa. Não é a época certa da data, mas a minha época certa. A época certa em que eu estarei preparada para fazer o vídeo. Então, e você? Tem alguma coisa na sua vida que você já se sentiu desanimada? Você fala assim, eu gostava tanto de fazer os aniversários dos meus filhos quando eram pequenos. De repente eu parei com os aniversários e eu nem sabia por que eu tinha parado. Parei de enfeitar a casa, parei de ajeitar. Aí esse ano eu falei assim, não, eu vou montar a minha árvore, conversando com o pessoal do canal, que esse ano vai ser diferente. E diz aí, por que eu estava numa intensa crise? Deixa eu contar para vocês. O cannabis comigo, com a minha pessoa, não deu certo. Mas eu vou contar para vocês o que eu senti. Bem, eu comecei a tomar cannabis naquela época que eu conversei com vocês. E
no começo eu até achei que eu estava ficando mais disposta. Porém, eu comecei a notar que eu estava ficando mais esquecida. Gente, estava me dando uns esquecimentos. Estava me dando umas coisas assim. Eu estava tão lenta. Eu até fazia, digamos assim, como eu sempre tinha que dormir à tarde, né? Para que eu renovasse minhas energias. Até alguns dias eu consegui não dormir à tarde. Tudo vai ver, né? Cannabis, árvore, vai ver. Eu até comecei a ficar um pouquinho mais disposta, mas ficava muito lenta. Sim, aí eu comecei a ficar muito esquecida, né? As pessoas falavam comigo, eu tava assim, tá certo. Tipo aquele pessoal que consome maconha mesmo. Depois de um tempo, comecei a ficar esquecida, mas depois de um tempo, eu comecei a ficar depressiva. Gente, começou a me dar uma depressão. Do nada eu começava a chorar. Eu ia pra academia, eu via um rapaz deficiente indo pra academia. Eu acho até que era pra eu ficar feliz em estar um rapaz daquele deficiente, mas conseguindo ir pra academia, né? Por que isso? Porque isso é um motivo de felicidade. Uma pessoa deficiente, mas que luta contra todas a situação dele e para vencer, né? Aí eu comecei a ficar triste por causa do rapaz. Ele tinha uma deficiência física nas pernas. Era para ficar feliz porque o rapaz era deficiente físico, mas estava conseguindo, estava se esforçando para ir para academia. Eu comecei a ficar triste. Aí eu fui dormir um dia, eu comecei a lembrar de alguma situação da minha vida, comecei a ficar triste, comecei a chorar do nada. Gente, eu sou uma pessoa um pouco difícil de chorar. Eu não choro muito facilmente, sabe? Sim, aí eu comecei a ficar depressiva, né? Eu fui dormir, comecei a chorar do nada. Por assuntos que nem eram mais importantes naquele momento. Passei os 3 dias chorando. Aí foi quando meu marido já tinha dito para eu parar de tomar. Ele falou assim, amor, melhor tu parar mesmo. E aí foi quando eu realmente ouvi a voz da experiência. E parei de tomar. Parei. Agora, em relação a dores, certo? O cannabis não melhorou minha dor. Conversei, tive uma consulta com o médico que já é acostumado a prescrever cannabis. Ele disse que a minha dose era muito baixa, por isso que eu não tinha melhorado. E que eu insistisse ainda com outra dosagem. Depois dessa consulta foi que eu ainda comecei a ficar mais depressiva. Outra coisa que o cannabis fez na minha vida, né? Eu parei de ir para academia porque como eu estava muito deprê e estava muito lenta, eu não sentia mais vontade para academia. E vocês sabem que a atividade física é o essencial para a fibromialgia, né? Então, infelizmente, eu parei de tomar. Infelizmente, por quê? Porque eu queria que tivesse dado certo. Talvez a gente que tem a fibromialgia, a gente sempre procura aquilo que vai ser a cura milagrosa. Infelizmente, para mim, o cannabis não foi. Só que nós sabemos que existe a genética. Possivelmente a minha genética não é adequada para ele, ou talvez realmente a dosagem não tivesse sido eficiente, mas eu não estava disposta, pelo estado que eu fiquei de depressão, que eu não costumo ter, não costumo chorar. Raras são as vezes que a minha família me vê chorar. Então, por esse estado, eu preferi parar. Ainda não voltei na minha médica. Devo voltar dia 22, porque gente, eu estava tão esquecida que até a consulta eu esqueci. A consulta era dia tal, que eu não lembro agora, às 9h20 da manhã. A moça atendente ligou, falou comigo, eu confirmei a consulta, mas embora tenha confirmado, na minha cabeça ficou que a consulta seria às 2h da tarde. Aí eu não fui para a consulta. Resultado, não deu certo conversar com a minha médica sobre isso. O médico que eu falei que disse que a minha dosagem era baixa é um outro médico que eu consultei em um site Portal Cannabis, que são médicos prescritores daquele local, certo? E que são acostumados a prescrever cannabis. Então, gente, se você toma, se o médico prescreveu para você, tente,
Pode ser que para mim não deu certo, mas para você dê certo. Eu não estou querendo de forma nenhuma falar para você não fazer um tratamento com cannabis. O cannabis realmente tem sido um sucesso em várias áreas. Para a minha genética, ele não foi, mas para a sua, ele pode ser. E outra coisa, ele não deu certo para mim nesse tempo. Pode ser que um novo tempo, quem sabe daqui a 6 meses eu volto a tomar. Então, assim, para mim, nesse tempo não deu certo. Para você, pode dar certo. Gente, a minha árvore hoje está ficando com poucas bolinhas. Porque ano passado eu tinha muitas bolinhas, certo? Só que eu tive que jogar algumas bolinhas. Porque eu tinha bolinha de mais de 10 anos. E as bolinhas não estavam mais sustentando. Esse ano ela vai ficar com menos bolinhas porque eu dei a preferência de comprar. Olha só isso aqui. Nem é da árvore, mas eu vou colocar. Ah, foi. Ano passado nós enfeitamos a árvore de Natal com fogo. Eu tô fazendo só a estrutura dela, né? Mas a minha árvore de Natal, ela vai se formando com o tempo. Por quê? Eu tenho gatos e cachorro. Com certeza, hoje, sendo o primeiro dia da árvore de Natal em casa, o gato vai subir nela, vai cair dela, vai desmontar ela. Ai, gente. Esse pra mim sempre foi um momento especial. Eu sempre chamava meus filhos. Embora ele pudesse não estar colocando a árvore comigo, eu sempre gostava de colocar a estrela com eles. Hoje eu vou colocar sempre que a minha filha tá filmando e eu fico perdida. Então tá aqui, ó, minha estrela. Tô filmando a minha estrela. A minha estrela no meu colo. Tá o quê? O meu filho tá perdido dentro de casa. É. Ó, minha filha tá aparecendo para colocar a minha estrela. Esse bonequinho também era de quando meus bebês eram pequenos. Ele vai hoje ficar na árvore de Natal. Se vocês tiverem dicas do que enfeitar a árvore de Natal sem gastar dinheiro, vocês me falam, tá? Pronto. Ah, eu tenho que ligar a árvore, né? 3, 2, 1. Mãe, a estrela que eu coloquei caiu, ó. Eu tô emocionada com a minha árvore. Tá emocionada, mãe? Eu tô emocionada com a minha árvore. Bem, gente, isso era o que eu tinha pra falar com vocês hoje. Montei a minha árvore de Natal. Depois de pelo menos uns 5, uns 4 anos sem montá-la. Eu mesmo passei os 4 anos sem montar minha árvore. Enquanto isso, minha filha montava. Por que eu estava sem montar? Eu estava desanimada, estava com dor, achava que não dava. Mas hoje eu montei. Eu estou muito feliz com essa minha realização. Conte para mim, se você já teve alguma coisa que você deixou de fazer porque estava desanimado, porque estava sem força. Você achava que era preguiça, e não era. Era só consequência da fibromialgia. E também contei para vocês sobre o cannabis. Contei para vocês sobre a minha experiência com o cannabis. Sobre o cannabis eu ainda vou falar outro vídeo, né? Porque eu ainda vou na minha médica, ainda vou conversar com ela, vou ver o que pode ter acontecido. Mas por enquanto estamos sem cannabis, mas com árvore de Natal. Tá bem? Beijos e até o próximo vídeo. Gente, eu acabei de montar essa árvore. De verdade. Olha o boneco onde tá. Olha a minha pobre da minha cachorra. E olha esse gato, meu Deus. Meu Senhor. Venâncio, meu filho, sai daí. Só como está. Olha a cara da criatura. Filha, a gente já não tinha conversado sobre Olha isso, só né? como está a situação da árvore.